para poder deixar o corpo processar e virar. Eu não sei se eu tenho uma moeda aqui. Vamos ver se eu tenho, porque eu gosto de dar esse exemplo, porque fica fácil de compreender. Tá? Porque tem uma moedinha aqui. Então imagina, ó, a moeda tem dois lados. A moeda é a mesma, certo? Mas ela tem duas faces, certo? Então hoje eu tenho uma emoção negativa dentro de mim, guardada no meu quadril. Então ela tá aqui, ela tá desse lado aqui, tá? E aí eu sento com essa emoção e eu sinto essa emoção. E conforme eu sinto essa emoção, eu permito que o meu corpo sinta sem pensar. Porque o problema nosso é que eu fico querendo pensar. Pensou, saiu do corpo. O pensar é o oposto de estar no corpo. O pensar é o oposto de fazer esse trabalho que eu tô falando de sentir. Então você precisa sentar e permitir que o seu corpo sinta. Sempre dou esse exemplo, o meu, porque eu sempre quis fugir da ansiedade, porque ela dói demais, ela é muito ruim. Todo mundo já sentiu ansiedade na vida, ninguém gosta de sentir ansiedade, né? Ela é incômoda, ela é ruim. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu sentava com ela e eu falava, meu Deus, até quando eu vou ter que ficar aqui com você? E você vai processar. Processa logo, por favor, aí eu comentar. Processa logo, por favor, porque eu não tô mais suportando ficar aqui com você. Então, quando eu esquecia, em algum momento eu entrava realmente no corpo e eu. Sabe quando você desassocia? Aí a ansiedade virava, entendeu? Ela virava e virava outro sentimento. Confiança, segurança. Por quê? Porque quem tem ansiedade tem medo. E o medo é o oposto da segurança e da confiança. Você sempre acha que alguma coisinha ruim logo vai acontecer. Você fica sempre esperando pelo pior. Isso é ansiedade. Então, quando eu sentei com ela e eu permiti sentir a ansiedade, ela mudou de lado. Entende? Porque para ela existir, para o amor, a confiança, a segurança existir, primeiro eu tive que tirar o medo, a ansiedade. Mas eu não tiro, eu sinto, eu processo. E o que é negativo, que faz o meu corpo contrair, os meus músculos ficarem tensos para eu lutar ou correr, agora está relaxado. Porque eu consegui sentir, o meu corpo liberou. E quando o seu corpo libera essa emoção, automaticamente seu simpático fala assim, ó. Nossa, até que enfim, hein? Parasimpático ativado. E aí você tá no amor. Você tá na frequência elevada. E aí você tem capacidade interna para escutar a voz de Deus. Porque Deus não fala com ninguém no simpático. Ele fala, só que você não tem condições de ouvi-lo. Como é que eu vou escutar Deus se eu tô com medo e tô correndo? Como é que eu vou escutar Deus se eu tô assim, ó, achando que qualquer coisa não vai acontecer a qualquer momento? Me explica. Não tem condições. Deus fala no silêncio. Você lê a Bíblia, você sabe disso. Ele não fala na loucura da correria, na bagunça do barulho. E aí, quando a gente faz esse trabalho e começa a remover essas emoções, a nossa energia se eleva. Porque tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo é energia. E o sistema nervoso, a linguagem do sistema nervoso, por exemplo, a nossa linguagem aqui é verbal, a gente está conversando, né? Eu falo, você me escuta, você me entende. A linguagem do sistema nervoso é energética, não é fala e ele escuta. Por isso que o trabalho mental para regular o sistema nervoso não vale de nada. Esquece, é perder tempo. Ele tem que sentir. Porque sentimento é emoção, emoção é energia. E a linguagem dele, a língua dele é energia. E você faz ele sentir segurança, fazendo esse trabalho de sentir as emoções negativas para que elas se transformem e viram, a moedinha vire, polaridade, virou, porque tudo tem. Existem leis. Sabe aquela passagem da Bíblia que fala, Deus fala, todos estão debaixo da lei. O que ele quer dizer com todos estão debaixo da lei? Não é só a lei dos 10 mandamentos lá que a gente aprendeu. É lei universal. É lei que gerencia tudo que existe. E quando eu falo universo, o universo ele não dá nem para mensurar, porque ele é muito gigante. Não dá nem para pensar. Tem coisas que nem foram descobertas e jamais serão. Porque é muito grande. Quando eu falo de universo, eu não estou falando do nosso planeta Terra. É algo muito maior. Então, existem leis que estão debaixo, e tudo está debaixo dessas leis que existem e geram o universo, que gerem o universo. Então, tem uma lei chamada lei da polaridade, a lei da dualidade. A lei da dualidade é: existe luz, existe escuridão, existe baixo e existe alto, existe gordo, existe magro, existe bonito, existe feio, certo? Então isso é a dualidade. A gente está no mundo de dualidade. E com a energia é a mesma coisa, tá? Energia negativa, energia positiva. E aí a gente entra na lei da
polaridade, que é onde você está na polaridade negativa e você sente e vira a moeda e vai para a polaridade positiva. Imagine que você tem um controle remoto. Sabe o controle remoto? Fácil de entender. A lei da polaridade. Quando você está sem bateria no seu controle remoto, você troca a bateria. O que que você faz? Positivo para cima, negativo para baixo. É sempre assim. Não vai ser o oposto. Com a gente, Vinícius, é exatamente a mesma coisa. Negativo, positivo. Quando eu tô com esse monte de emoção que eu aprendi lá com 1 ou 7 anos guardada dentro de mim, eu tô na energia negativa, aqui embaixo. Tá baixa, tá baixa. E nessa energia negativa, eu contraio. Eu não tenho como haver expansão, porque a expansão é da energia elevada. Então, quando eu sinto as emoções negativas que existem dentro de mim, eu vou levando, eu vou elevando, eu vou elevando, eu vou elevando, eu vou elevando, até ela mudar de polo e ir para o polo positivo. E aí a sua vida começa a mudar aqui fora, porque, de novo, o que está dentro se reflete no que está fora e nunca vai ser diferente. Então, alguém mandou, Yolanda, você pode abrir e falar, Flor, tá? Acho que é mais fácil. A gente precisa. Porque aí entra o meu trabalho energético. Por que que eu falo de sistema nervoso, Vinícius? Porque eu sou terapeuta energética também. E aí eu descobri, dentro dos meus trabalhos, dos meus estudos, que quem gera a energia que está no seu corpo é nada mais, nada menos que o estado do seu sistema nervoso. E quando a gente, só um minutinho, e quando a gente aprende isso, é uma liberdade. É como se você assinasse aquele, sabe aquele, a declaração de alforria dos escravos? É como se você assinasse a declaração de alforria. Porque você fala, consigo fazer isso então, só depende de mim. Sabe aquele só depende de você que a gente fala o tempo todo? Só depende de você. Porque ninguém tem capacidade de mudar o meu estado interno, somente eu. Entende? Fala, Yolanda. Então, você falando, né, de contração, eu comecei a perceber esses dias que a maior parte do tempo eu fico com o meu abdômen contraído. Lembra que a gente estava conversando sobre isso, que é algo que sempre me incomodou, enfim. E Lembra? eu comecei a perceber literalmente que, tipo, eu tô no meu dia e tudo mais, é quando eu comecei a sentir, tipo, que eu fico contraindo. Então, eu comecei a, tipo, quando eu percebo isso, ir soltando, sabe? Mas faz muito sentido justamente com a dor que eu venho várias vezes comentando com você sobre a questão de emagrecimento e tudo mais. Ou Uhum. seja, várias coisas que eu faço, dieta, isso, aquilo, mas tem alguma emoção presa ali que me faz manter contraído. Enquanto eu não conseguir acessar, não vai meio Sentir que, tipo, as dietas, enfim, não vai não vai resolver. surgir o efeito que eu busco, né? Exatamente. E é interessante que você falou sobre essa parte do abdômen. A Carol, isso. Temos um excelente personal aqui. Depois dá uma olhadinha no Instagram dele. Então, por que que a gente. O que que acontece aqui nessa área do abdômen? Nosso sistema nervoso, alguém já viu foto do sistema nervoso aqui? Enfim, o sistema nervoso, ele sai aqui do nosso cérebro aqui do nosso tronco, né? Dessa parte aqui do cerebellum. Ele desce o nosso corpo inteiro. E quando ele desce, eu vou mandar para vocês aqui no chat. E quando ele desce, o que que acontece? Ele inerva todo o nosso. Ele inerva todo o nosso corpo, né? Ele são 3 fios bem grandão, né? Simpático, parasimpático e o nervo vago. E é como se fossem raízes de uma árvore. A gente é como se fosse uma árvore mesmo, gente. A gente é cheio de raiz, que é o nosso sistema nervoso. E esse sistema nervoso, Yolanda, ele, a gente tem todos os nossos órgãos, a maioria estão aqui, certo? Né? Coração, pulmão, mas aqui, ó, tudinho aqui. Ele tem muitas raízes ali nessa parte abdominal. Quando o seu simpático está muito ativado, quando você está desregulada, um dos sintomas muito grandes que o nosso corpo sente é essa parte aqui. Sabe quando a gente tem um ditado no Brasil que a gente fala muito assim: "Nossa, eu não tenho estômago para fazer isso". Sabe quando alguém faz,
alguma coisa que a gente fala assim, nossa, não tem estômago pra isso. Sabe quando não tem estômago pra isso? Nossa, que ele tem estômago forte. Sabe aquele tem estômago forte? É, é de, é de que a pessoa ela é regulada e ela consegue fazer certas coisas. Porque uma das coisas que param a gente, o gut, essa sensação. Você já pararam pra pensar que o medo, que a gente sente, muitas das nossas sensações a gente sente aqui? A gente sente aqui. As nossas sensações são sentidas no intestino, nessa região aqui, do intestino. Por isso que quando a gente está desregulado, algumas pessoas têm problema de intestino mesmo, ou solto, ou preso, que é digestivos. O problema ali de digestão, de digerir. Porque esse simpático, ele evita que você, que esse intestino, que essa parte digestiva faça o trabalho correto, e você começa a sentir esse bloqueio nessa região. A gente é meio certo e errado falar o que eu vou falar, mas eu vou falar para vocês para efeito de entendimento. Imagine que o intestino também faz contrações, é por isso que você consegue ir ao banheiro. Imagine que ele é um músculo. Então, o nosso sistema nervoso, ele tá ligado em todo o nosso intestino. São aquelas raízes que saem daqui, ela tá ligada em todo o nosso intestino. Quando você tá contraída, não só esses músculos que eu expliquei se contraem, mas os músculos de dentro do intestino inteiro se contraem também. Então, essa sensação que você tem de eu sinto meu abdômen contraído, é o intestino contraído por causa desse sinal que o corpo manda. Porque, gente, 80% é muito maior do que 20%. Que a mente faz um trabalho de apenas 20% e o corpo faz um trabalho de 80%. Então, quando você tá com medo, não é mental, é corporal. É porque o seu corpo leu alguma coisa perigosa no ambiente e tá tentando te proteger. E esse sinal de cuidado, 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 80% seu tá dizendo cuidado, cuidado, cuidado. E aí você se contrai para poder se proteger do que tá acontecendo. Então, e aí você fala assim, ó, eu faço dieta, faço isso, eu faço aquilo, eu faço academia e não resolve. Porque o sinal que você está mandando é só mental. Você precisa mandar o sinal corporal. Você precisa tentar encontrar que emoção é essa que ficou aí dentro. Por isso que o trabalho é muito pessoal e você não pode, intransferível. Só você vai conseguir saber o que que tem aí dentro, descobrir, sentir e permitir que ele seja modificado lá com a moedinha. Entendeu? Fala, Vinícius. Olha só, você falando agora me deu mais certeza do trabalho que eu fiz com uma aluna, tá? O que Hum, aconteceu? Ela chegou para mim e ela falou assim, Vini, hoje eu tô meio tensa, faz dias que eu não consigo ir no banheiro, né? E eu achei que ela tava com ilha-pessoas ativa e tava gritando, tá? Aí quando ela falou que ela tava sentindo, que ela tava ansiosa, eu falei, tem grande chance de ser o vago. Então o que que eu fiz? Eu fiz uma manipulação e ela me falou que ela, logo depois que ela saiu da academia, ela se sentiu mais tranquila, parou aquela dor ali embaixo da costela e ela conseguiu ir no banheiro. Então, você falando agora, me deu mais certeza ainda de que sim, era o vago que estava ali gritando por aquela lembra? ansiedade dela, É. né? Aquele nervosismo dela. Olha só que interessante. É, Eu não sei o tipo de manobra que você fez, mas toda vez que eu faço exercícios para tonificação do nervo vago, eu sinto as melhoras muito rápido. É assim, ó, se eu faço de manhã, eu fico muito bem o dia inteiro, entende? E se eu sei que eu vou ter um dia mais pesado, mais difícil, aí eu levanto e eu faço mesmo. Porque eu falo, não, hoje eu vou precisar que o bichinho fique bonitinho ali, tonificadinho ali. O que que a gente faz na academia? A gente tonifica, certo? Então, imagine que o nosso nervo vago, com uma vida inteira de estresse, de medo, de ansiedade, ele ficou muito viciado em só ir para o simpático. Porque o papel do nervo vago é tocar o parasimpático quando você está relaxado, quando não tem perigo nenhum, e tocar o simpático quando tem perigo. Só que teve muito perigo, muito perigo, muito perigo, muito perigo. Aí ele ficou aqui, ó. Ele ficou aqui. Porque se ele não estiver aqui, ele tá aqui. Aí você tá bem aqui. Aí acontece alguma coisa. Opa, corre lá que você tem que atender uma cliente agora porque é hora, deu a hora. Simpático, porque a gente precisa do simpático para levantar. O simpático não é todo ruim, gente. O simpático, ele é necessário. O problema é que a gente fica demais nele. E aí você voltou do trabalho e relaxou para simpático. O problema é que a gente fica muito no simpático, viciando o nosso nervo vago aqui no simpático. E ele já não sabe mais o caminho de volta. Ele não sabe mais como voltar para o parasimpático. E aí essa pessoa começa a ter essas dores. Começa a ter inflamações. Começa a ter dificuldade de evacuar. Gente, o intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê, Simone? Porque tem neurônios no intestino. Tem neurônios no intestino, tem neurônios no coração e tem neurônios no nosso cérebro.
Entende? Por isso que a gente consegue, às vezes, sabe aquelas pessoas que a gente, sabe aquelas, às vezes a gente fala assim, ó, não sei, alguém pergunta assim, tô com uma dúvida aqui, eu preciso tomar uma decisão, o que que eu faço? Escuta o que seu coração tá falando, por quê? Você pode decidir aqui como você pode decidir aqui, entende? Então, porque a gente tem neurônios no coração, não só no cérebro, e também no intestino. Então, a gente precisa ensinar o nosso nervo vago, daí ele fica ali, só esperando o comando. Ele fica só falando assim, ó. E aí, o sistema nervoso, tá lendo o que aí ao redor? Tá seguro? Tá bom, parasimpático. Aí ele tá lendo, aí o sistema nervoso, o que que tá acontecendo aí ao redor agora? Me fala. Daí você lê o perigo. Aí ele lê o perigo, não você. Ele lê o perigo, o sistema nervoso. Aí ele toca no simpático, né? E aí acontece aquilo que eu falei. A gente tá muito viciado no simpático e ele já não sabe mais como ler o não perigo. Aí ele fica só no simpático, só no simpático, só no simpático, só no simpático. E aí você vai e faz exercícios de tonificação do nervo vago. Para quê, Simone? Para ensinar ele a tocar o parasimpático naturalmente e não ficar só aqui. Aí ele toca aqui, quando acabou o perigo, ele volta. Aí perigou. E obrigada por assistir até aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal para receber mais aulas como essa e ter acesso a mais conteúdo sobre manifestação, energia e atração dos seus sonhos. Aqui eu ensino sobre como regular o sistema nervoso e qual a influência dele direta na elevação da sua frequência vibracional, para que você tenha uma vida mais alinhada e próspera. Te vejo no próximo vídeo.